tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Rita, da Escola Municipal Irmã Maria Teixeira Costa, segundo ano. A videoaula de hoje é a de número 15, Ciências às Plantas. Então, a videoaula de hoje é a aula de número 15, as plantas. Aqui, vocês vão observar essa árvore aqui, as plantas ao longo do ano, de acordo com as estações do ano, ó. Então, nós começamos aqui primavera, aqui o outono, aqui o verão e o inverno. Então, a primavera, a época que a árvore está florida, né? O outono, que as folhas começam a cair. Aqui, o verão, a árvore geralmente fica seca e o inverno, as folhas dela, de acordo com se cair neve, ficam branquinhas. Agora aqui nessa parte de baixo dessa imagem, tem vários tipos de plantas. Tem as plantas, tem cactos, tem flores, tem folhas também. Tem aqui materiais também que usam para plantar, que são pás, tipo de um alicate. São aqui regadores, que é para regar as plantas, porque as plantas necessitam de água, ar e luz do sol para poder sobreviver. Essas plantas aqui estão plantadas em vasos. Estão vendo aqui? Então, vários tipos de plantas aqui. A aula de hoje nós vamos falar sobre as plantas e as partes da planta e do que elas necessitam para poder sobreviver. Agora, a tia vai ler para vocês aqui explicar as necessidades das plantas, porque toda planta tem necessidades. As plantas, como todas elas, as plantas são seres vivos, como nós. Elas precisam de água para poder sobreviver. Algumas, como o arroz, precisam de muita água e eles são cultivados em áreas encharcadas. Encharcadas são áreas que têm muita água. Já os cactos precisam de pouca água, podem viver em ambientes terrestres, secos. Aliás, a tia errou aqui. Já os cactos precisam de pouca água e podem viver em ambientes secos. As plantas precisam também de luz e temperatura adequada para poder sobreviver. Essa luz que elas precisam para sobreviver é a luz do sol. Elas necessitam de luz do sol, de água e ar para poder sobreviver e em um ambiente adequado. Olha, agora, nessa imagem aqui, a tia vai explicar para vocês as partes da planta. Primeiro eu vou falar o nome, depois eu vou explicar cada uma parte. Presta atenção, ó. O título é Partes da Planta. Aí que vocês estão vendo aqui a imagem é um pé de tomate, parece ser. Tem aqui as partes da planta, olha bem. Tem aqui a raiz, que é essa parte aqui que fixa a planta ao solo. Tem o caule, aqui esse verdinho, nesse pé de tomate aqui. Tem a flor, tem o fruto e a folha. Então, são 5 as partes da planta, ó, raiz, caule, folha, flor e fruto. 5 partes que a planta tem. Olha, agora, presta atenção, porque a tia vai explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho com você sobre cada parte da planta, ó. A folha, essa parte verdinha aqui, ó. A folha é a parte da planta, ela é responsável por realizar a fotossíntese. A fotossíntese é o processo através do qual a planta produz seu próprio alimento. Então, aqui está dizendo que a folha é a parte da planta que realiza a fotossíntese, que é o processo através do qual a planta produz seu próprio alimento. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o fruto. O fruto é no fruto que estão armazenadas as sementes que dão origem a novas plantas. Então, é através do fruto, aqui dentro desse fruto, que fica armazenada uma semente que vai dar origem a novas plantas. Se aqui é um pé de tomate,
através desse fruto com sementes, vai dar origem a outros tomates. Aí tem depois a flor, que é essa parte aqui, ó. A flor aqui que sai aqui perto da folha, ó. As flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta. Elas estão presentes apenas no grupo de plantas mais evoluídas, que são chamadas de angiospermas. Então, essa parte aqui da planta, que é a flor, que é responsável pela reprodução. Mas não são todas as plantas que têm flor, não. Algumas costumam não ter. Mas essa parte que reproduz, que é responsável pela reprodução da planta. Aí depois nós temos aqui o caule, que nessa planta aqui, nesse pé de tomateiro, nesse tomateiro, ele é verdinho, mas em algumas árvores ele é marrom e grosso. Aqui ele é fino e verde. Ó, o caule, ele é a parte da planta que sustenta a planta. É ele que faz o transporte de substâncias através da planta. Esse transporte, essas substâncias, são águas e sais minerais, que são levados através de vasos existentes dentro desse caule aqui. Então, essas águas e sais minerais são vasos existentes aqui dentro do caule, que faz o transporte dessas águas e sais minerais para as outras partes da planta. E no caule que são produzidos hormônios vegetais auxiliados ao crescimento e desenvolvimento da planta. Aí depois nós temos aqui as raízes. Ó, as raízes é essa parte aqui que fixa a planta ao solo. Ela ajuda a fixar a planta ao solo. Elas são responsáveis pela absorção de substâncias essenciais como água e sais minerais. Além disso, elas conduzem as substâncias e atuam como reserva. Então aqui a tia explicou um pouquinho para você sobre a folha, que é essa parte verdinha da planta, que é ela que é responsável pela fotossíntese. Eu falei um pouquinho sobre o fruto, que nele que fica armazenada as sementes que dão origem a novas plantas. As flores, elas são responsáveis pela reprodução da planta, mas igual a tia disse, nem toda planta tem flor. O caule, ele é responsável, é ele que sustenta a planta e faz o transporte de substância, que é a água e sais minerais, para outras partes da planta. E as flores já falei, e a raiz, que é a parte que fixa a planta ao solo. Ela conduz substâncias e atua também como reserva. Então a tia já explicou para vocês a necessidade das plantas, as partes da planta, que é raiz, caule, folha, flor e fruto, e a função de cada uma. Agora, vocês vão observar aqui nesse cartaz a fase de crescimento da planta, que, como eu disse para vocês, toda planta é um ser vivo. Então, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Fases de crescimento da planta. Vocês vão ver aqui que tem 5 vasos aqui. A primeira fase aqui, com certeza, ele foi plantado. Aqui vocês não estão vendo, mas tem a raiz embaixo aqui. Aí, aqui, quando ele foi plantado, é o pé de tomate, aquele tomateiro que a tia mostrou para vocês. A segunda fase, ele já começou a crescer, ele está, com certeza, que está num ambiente claro, num ambiente saudável, e ele precisa de ar, luz, sol e água. Olha bem, aqui ele já cresceu, ele está com 3 folhas aqui. Aqui no vaso número 3, ele está crescendo mais. Ele está sendo aguado todos os dias, está no ambiente claro em luz solar. Está crescendo, já tem mais folhas. A fase do crescimento. Olha como ele está crescendo aqui no vaso 4. Também tem que ser aguado, porque se não aguar ele vai morrer. Já tem muitas folhas. E aqui ele já cresceu o máximo que ele podia crescer no vaso 5. Então, as fases do crescimento são 5 fases, porque toda planta é um ser vivo. Ela nasce, ela vai crescer, depois ela vai reproduzir e depois vai morrer. Agora aqui,
é esse mesmo pé de tomate, esse tomateiro, ó. Aqui vocês estão vendo uma parte aqui do tomate com sementes. Aqui são as fases do crescimento da planta. Aqui nesse primeiro vaso aqui, foi retirada uma semente aqui e plantada aqui. Ó, observa o segundo vaso, ele já está começando a crescer. Já está aparecendo até com uma partezinha que pode ser até a raiz. Ó, o terceiro vaso, ele já está com 2 flores, já está aparecendo o caule dele. E aqui com certeza é a raiz. Aqui o quarto vaso, ele já está crescendo mais com 3 flores, parecendo o caule verdinho, que é a parte que sustenta a planta, que joga, que libera águas e sais minerais para outra parte da planta, né? Agora, nesse quarto vaso, ele está maior ainda, o caule verdinho e com 5 folhas verdinhas. Agora, aqui no quinto vaso, ele cresceu muito mais e está dando frutos. Então, esta planta aqui dá frutos. E o sexto vaso, ele cresceu o máximo que ele pôde crescer e já está dando... aliás, aqui a tia errou, não é frutos não, está dando flores. Então, significa que esse pé de tomate dá flores. E o sexto vaso, ele cresceu mais, ele está com muitas folhas e já está com os frutos que são os tomates. Onde vivem as plantas? As plantas, como todo ser vivo, têm um habitat preferencial. Elas se adaptam melhor e têm condições de crescer de forma saudável. Assim, existem 3 grandes ambientes em que as plantas se distribuem. Na água, são chamadas de plantas aquáticas, as que vivem fixas na terra são as terrestres e que, apesar de estar em ambiente terrestre, ficam suspensas, por isso são chamadas de plantas aéreas. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos de plantas aquáticas, que são aquelas que vivem na água. Elas podem viver em rios, oceanos e lagos. Olha, vocês estão vendo um exemplo aqui, é uma elódia, ela vive mergulhada na água, nesse aquário da fotografia. Olha bem, essa aqui ela é uma planta submersa, quer dizer, ela vive no fundo do mar. Aqui é um aquário, mas pode ter também no fundo do mar. E tem um outro tipo de planta aquática aqui que é flutuante, é a ninféia, é uma planta flutuante que vive numa represa. Então, as plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. Aí eu dei 2 exemplos aqui, uma elódia que aqui está, é uma fotografia tirada num aquário, lá no fundo, e aqui uma planta flutuante que vive numa represa. Essa planta aqui que está nesse aquário é uma planta submersa, porque ela vive embaixo, lá no fundo do aquário ou no fundo do mar, por isso ela é submersa. Agora aqui eu vou mostrar para vocês 2 imagens de plantas terrestres, que são aquelas que vivem com suas raízes fixadas na terra. Ó, aqui é uma árvore, é um juazeiro, que vive lá no Piauí, em um ambiente com pouca água, na terra. Aqui tem um ambiente mais seco. Aqui nós temos uma samambaia também, que é um tipo de planta terrestre, que vive com sua raiz fixada na terra e vive em locais com sombra. Plantas aéreas. Eu estou mostrando para vocês aqui 2 exemplos de plantas. São árvores que a raiz da árvore está no chão, no solo. Mas essa orquídea aqui, a raiz dela está no alto, no tronco da árvore. Por isso que ela é chamada de plantas aéreas. São as plantas que, apesar de terrestres, elas estão em ambientes terrestres e elas ficam suspensas no ar. Agora, vamos ver a orquídea, ó. Ela foi apoiada no tronco da árvore. A árvore, a raiz dela está no chão, mas a raiz dessa orquídea aqui está no tronco da árvore, por isso que ela é chamada de planta aérea, ela fica no ar. A mesma coisa essa bromélia aqui, ó. Elas podem viver
sobre outras plantas, quer dizer, em cima de outras plantas. Com certeza a raiz dessa árvore aqui vai estar fixada no solo, mas a bromélia está fixada no tronco da árvore, na parte de cima da árvore. Por isso que são chamadas de plantas aéreas. São as plantas que ficam na parte de cima da árvore. Agora a tia está mostrando para vocês aqui um cartaz que tem tipos de plantas diferentes. Então, nós temos aqui girassol, temos flores, temos cactos, temos outros tipos de flor, uma flor no formato de pirulito, margaridas. Então, tipos de plantas diferentes, todas plantadas em vasinhos, cada um com a carinha diferente. Crianças, agora vocês vão prestar atenção aqui nessas atividades, porque lá no caderno pedagógico vai ter uma atividade do tipo dessa. Então, vamos fazer aqui. Número 1. O que acontecerá se uma planta ficar sem água e sem luz solar? Vamos lembrar o que a tia explicou, que a planta precisa de água e de luz solar e precisa também de ar para poder sobreviver. Então, o que vai acontecer se uma planta ficar sem água e sem luz solar? Ela vai o quê? Morrer, né? Então, a resposta completa. A planta morrerá sem água e sem luz solar. Então, ela vai morrer. Agora, essa atividade número 2 aqui, a tia já até circulou aqui, que é para não demorar muito a achar com vocês. Número 2. Descubra no caça-palavras as partes de uma planta e depois complete as frases. Então, nós vamos achar a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. Aqui achou a flor, a folha, a raiz, o fruto, o caule. Então, repetindo, flor, folha, raiz, fruto e caule. E agora, depois que descobrir aqui, no caso, a palavra as partes de uma planta, nós temos que completar aqui. Qual é a parte da planta que prende a planta ao solo, que fixa? É a raiz. Então, a raiz é a parte da planta que fixa, que prende a planta no solo. Agora, qual é a parte da planta que serve para as plantas se reproduzirem? E lembrando que eu falei para vocês que não são todas as plantas que dão essa parte. É a flor. Qual é a parte da planta que armazena sementes? É o fruto. Qual é a parte da planta que sustenta todos os galhos? É aquela parte fininha, verdinha que eu mostrei para vocês lá no pé de tomate. É o caule. Lembrando que numa árvore grande, o caule é marrom, não é verde. E qual é a parte da planta responsável pela respiração e nutrição de plantas? É a folha. Então, vamos ler com a tia. A raiz prende a planta ao solo. A flor serve para as plantas se reproduzirem. O fruto armazena sementes, o caule sustenta todos os galhos e a folha participa da respiração e nutrição das plantas. Crianças, agora vocês vão assistir um vídeo que fala sobre as plantas. Essa foi a aula número 15, Ciências, as plantas, ok? Vocês façam a atividade lá do caderno pedagógico com muita atenção e carinho. Beijos, até a próxima aula. Crianças, vamos conhecer um pouco sobre as plantas. Todas as plantas estão adaptadas aos meios em que vivem. Os cactos vivem em ambientes que falta água. Suas folhas são transformadas em espinhos, assim não perdem água. Algumas plantas vivem em solo lodoso e ficam com as raízes aéreas, melhorando a fixação, como as árvores nos mangues. Plantas de folhas grandes são próprias de clima úmido e de regiões chuvosas, como é o caso da bananeira. Nas regiões chuvosas apresenta uma atmosfera com uma umidade bastante alta. Grande parte da chuva volta para o ar. Nesses ambientes possuem folhas bem desenvolvidas. Existe uma infinidade de árvores e plantas da Mata Atlântica, como os ipês, e as bromélias, que são as plantas epífitas. O que são plantas epífitas?
São plantas que necessitam da árvore para sobreviver, mas não prejudicam os hospedeiros. Quando as plantas prejudicam os hospedeiros, elas são chamadas de parasitas, né? Muito bem, Florestan. As plantas obtêm a sua energia através da fotossíntese. A fotossíntese é um dos mais importantes fenômenos da biologia e tem importância não só para as plantas, mas também para todos os seres vivos. Com água e energia solar, as plantas retiram constantemente dióxido de carbono e devolvem oxigênio livre, garantindo a nossa respiração. Vejam essa experiência. Coloque uma folha num copo com álcool e em pouco tempo vocês vão ver que toda a cor da folha sairá no álcool. Essa é a clorofila das folhas. Cultivar uma planta sem conhecer o seu corpo é o mesmo que tentar chegar a algum lugar sem conhecer o caminho. Pode dar certo ou não. A planta ser viva assim como o homem, a planta é dividida em partes, com funções definidas, que devem ser muito bem cuidadas. A planta é composta de raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. A raiz é a parte responsável pela alimentação. É através da raiz que a planta absorve água, sais minerais e conduz matéria orgânica até o caule. Ela funciona também como despensa, guardando reservas de nutrientes. O caule é a espinha dorsal da planta, mantendo-a ereta. O caule tem várias denominações. Nas árvores chama-se tronco, haste nas plantas rasteiras e tenras, estipe nos coqueiros e palmeiras, e como, quando dividido em nós e entre nós. O caule pode ainda ser chamado de estolão, nas suculentas e trepadeiras, e quando modificado conhecido como rizoma, bulbo, gavinha ou espinho. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, respiração e transpiração, funções primordiais de um ser vivo do reino vegetal. Geralmente são constituídas de lâminas e pecíolos, cabinho que a une ao caule. Representam-se de várias formas, lineares, oblíquas ou lanceoladas. Quando uma flor desabrocha, significa que está pronta para reproduzir-se. Com a parte masculina e a feminina perfeitamente estruturadas, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, fecundando o óvulo e o ovário. Quando a planta dá uma flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. O fruto é o ovário fecundado que se incumbe de proteger a maior riqueza de uma planta, a semente, guardando-a em seu interior. Homens e animais que se alimentam dele transportam sementes para os outros locais, ampliando a proliferação das espécies. Minha avó faz um chá de plantas que cura resfriado. Bia, os remédios basicamente são feitos de plantas. A maioria das plantas são medicinais. As plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas. Muitas dessas plantas são venenosas ou tóxicas, devendo ser usadas em doses muito pequenas para terem o efeito desejado. Na realidade, toda planta, mesmo alimentícia, pode ser potencialmente tóxica dependendo da dosagem. Existe um grande número de plantas medicinais em todo o mundo, usadas desde os tempos pré-históricos na medicina popular por diversos povos. As plantas medicinais são utilizadas na medicina atual, fitoterapia, em diversos países, incluindo o Brasil. Vocês querem um chazinho de folha de maracujá?